Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita de Fátima. Para quem é a primeira vez que vem aqui ao centro, né, nós temos agora a abertura com o seu Hélio, depois nós vamos ter uma palestra. Hoje nós temos a palestrante Denise, que é uma palestrante convidada aqui da casa, e depois nós temos um café. E depois do café nós temos os atendimentos, né? Nós temos aqui a fluidoterapia, nós temos mesa mediúnica e nós temos sala de emergência. Todos que vêm ao centro, né, além da palestra, se quiserem pode fazer a fluido. E a mesa mediúnica e a sala de emergência daí é somente com agendamento, né? Aí tem que ver com a maioria ali na frente para agendar um horário. Mas é importante, assim, se você vem aqui no centro, né, e você vai ter que ir na mesa, ou vai na mesa mediúnica, ou na sala de emergência, é importante você vir mesmo que você não esteja marcado naquele dia para ir nesses setores, né, porque só o fato de você vir aqui no centro, de assistir a palestra, de fazer a fluido, você também já está sendo assistido, você também já está recebendo o tratamento da espiritualidade, ok? Eu vou pedir então assim para as pessoas desligarem o celular ou então baixarem o som, né, colocarem no modo mudo, para que a gente possa se conectar, ok? Eu vou chamar o seu Hélio então para fazer a abertura. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Que bom que a gente pode contar com a presença dos nossos irmãos que aqui vieram buscar e nos abastecer também com a nossa energia. Dizer que o nosso desejo profundo é que a paz esteja na sua caminhada terrena e no seu coração. E dentro dessa paz, eu trago uma mensagem de André Luiz, que agora há pouco observamos um filme com ele, não é? Essa mensagem fala da vida, do dom da vida. E ele nos diz assim: meus irmãos, a vida é uma dança. Pois quando uma porta se fecha, outra se abre. Quando um caminho termina, outro começa. Nada é estático diante do universo. Tudo se move sem parar. E tudo se transforma para melhor, se assim quisermos. Habitue-se a pensar desta forma, pois tudo que chega é bom e tudo que parte também. É a dança da vida. Dance da forma que ela se apresentar a você, sem apego, sem resistência. Não se apavorem, meus irmãos, com a doença que chega ao seu corpo físico. Elas são como despertadores, pois têm a missão de nos acordar, pois de outra forma permaneceríamos distraídos com as seduções do mundo material, esquecidos do que aqui viemos fazer neste planeta de prova e expiações. O universo nos trouxe aqui para coisas mais importantes do que comer, dormir, pagar contas. Viemos para realizar o divino em nós, pois há um mundo a ser transformado. Seu papel, meu papel, é deixá-lo melhor do que o encontramos. Pois recurso para isso, meu irmão e a irmã, nós temos. Só falta vontade de servir a Deus através de servir aos homens. Não diga às pessoas que as pessoas são difíceis e que conviver com seres humanos é quase impossível, pois todos estão se esforçando para cumprirem bem
a missão que lhe foi confiada no mundo terreno. Você que ainda anda mais firme, tenha paciência com seus companheiros de jornada. Embora os caminhos sejam diferentes, estamos seguindo na mesma direção, em busca da mesma luz. E sempre que a impaciência ameaçar a sua boa vontade com o caminhar de um semelhante, faça o exercício da compaixão, pois ele não quer lhe fazer nenhum mal. Ele apenas está tentando ser feliz, igual a você. Quando nos colocamos no lugar de outro, algo muito mágico acontece dentro de nós. Quando olhamos o semelhante com os olhos do coração, percebemos um parentesco de nossas almas, pois somos uma só energia. Junto formamos um imenso tecido de luz que se conecta com o Criador, Jesus. A minha tristeza contamina assim o bem-estar do meu vizinho, assim como a minha alegria entusiasma alguém em vários pontos do universo. É impossível, meu irmão, ferir alguém sem ser ferido. Lembre-se disso, pois o exercício diário da compaixão faz de nós seres humanos muito especiais. Que o amor transborde sempre em seu coração e o perdão seja frequente em sua caminhada evolutiva. Jesus passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz muito sofrer, sinto que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti.
viver. Que assim seja. Muito obrigado, seu Hélio. Vou chamar agora a palestrante Denise. Boa noite a todos e a todas. O meu profundo agradecimento, gratidão por essa casa que me acolhe e que me convida a estar aqui com vocês para que possamos estudar juntos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria, diante de iniciarmos as nossas reflexões, envolvidos nessas vibrações da música, da profundidade da letra dessa música, que cada um de nós, nesse momento, pudéssemos pedir a Jesus que envolva os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, em Moçambique. Hoje eu vi um vídeo antes de vir para cá que me tocou muito o coração. Então, a semana passada, a Moçambique foi submetida a um ciclone e, como é a cidade de Beira, né, é a beira-mar, então foi a cidade mais devastada. E desde ontem, o mar está devolvendo os corpos de quem desencarnou em razão do ciclone. Então é muito dolorido a gente ver corpos sendo trazidos à beira da praia, numa situação tão dolorosa, porque nós sabemos que alguns espíritos podem estar ali ainda, agarrados em seus corpos físicos, rogando o socorro, como se eles estivessem ainda vivos, encarnados. Então, que nós possamos, neste momento, rogar a Jesus que envolva cada um daqueles nossos irmãos. Não só os desencarnados, mas principalmente os que permaneceram, que estão ainda, muitos, sem o amparo de seus familiares, muitas crianças. Tem crianças que elas não sabem falar seus nomes pelo fato de elas serem pequenas, 2 anos, 3 anos, e elas foram encontradas e estão hoje em abrigos, sem seus pais, sem seus familiares. Então que nós possamos doar as nossas vibrações de paz, de amor, de solidariedade, de compaixão por esses nossos irmãos. Que a equipe espiritual desta casa, em nome da nossa querida Fátima, possa recolher de cada coração aqui reunidos essas vibrações e serem canalizadas para os nossos irmãos. O nosso estudo da noite de hoje vai ser sobre a parábola das bodas. Assim é melhor, né, Luísa? Porque é conhecida também como o festim das bodas. Né? Festim é a festa, né, das bodas, de um casamento. Emmanuel, no livro Consolador, ele diz que Jesus, ele falava por parábolas, buscando semear sementes em nossos corações. Então, que possamos sair daqui com essa reflexão desta noite, como sementes que caem em terras, em corações férteis, para que possamos fazer com que essas sementes de amor possam transformar em árvores frondosas e darem frutos. Vamos lá então. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que
que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram seus servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e mandou contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14. Quando a gente lê uma parábola, principalmente essa parábola, a gente fala de que se trata. São tantas figuras alegóricas, situações alegóricas, que a gente se pergunta: de que se trata? O que Jesus quis dizer com essa história, né? Com essa parábola? Primeiro, nós temos que compreender que toda essa fala de Jesus está num contexto espiritual. Por mais que Jesus usava situações materiais, costumes, tradições daquele povo, daquela gente, para que eles pudessem despertar, compreender espiritualmente os seus ensinamentos. Porque quando a gente começa a ler, então a gente vai se prendendo, é natural que a gente vai se prendendo às palavras e buscando analisar cada uma dessas palavras materialmente falando. Então, quando a gente fala de um rei, vamos lá buscar agora as interpretações à luz da doutrina espírita, focados todos esses ensinamentos para a nossa evolução espiritual, para o nosso crescimento, para o nosso entendimento espiritual. Então, quando Jesus fala que o reino dos céus se assemelha a um rei, primeiro nós temos que compreender o que é reino dos céus. O reino dos céus se assemelha a um rei. Todos nós que estamos nessa trajetória terrena, ou mesmo no plano espiritual, nas mais diversas situações, nós todos estamos num caminho
numa trajetória espiritual para que um dia possamos ser espíritos melhores, espíritos puros, espíritos superiores, assim como Jesus. Jesus fez toda essa trajetória que nós fizemos também, para ele chegar na condição de espírito puro. Então, quando a gente fala de reino dos céus, nós estamos falando da alegria, da paz da consciência, em que possamos viver, tanto encarnados quanto desencarnados, compreendendo a lei de amor. Opa, melhorou. Mas está dando... Estão ouvindo? Está dando microfonia. Isso. Eu vou falar mais alto então, para vocês poderem ouvir atrás. Então, quando a gente fala reino dos céus, nós estamos falando da alegria, nós estamos falando da paz, nós estamos falando principalmente da nossa ascensão espiritual. Ok? Quem seria o rei nessa parábola? Quem seria o rei? Deus, nosso Pai, nosso Criador. Então, para que possamos nos ascender espiritualmente, galgar a nossa evolução espiritual, Deus, Ele nos fez um convite para participar das bodas de seu filho, do seu príncipe, que seria Jesus. E aí ele fala, e bodas? O que seria bodas? Casamento. Quando a gente fala de casamento, óbvio, a gente está falando de duas pessoas que se unem e que se buscam através dessa aliança se tornarem pessoas felizes, viver numa comunhão, viver o amor. Então, bodas aqui seria essa nossa união, a nossa aliança com Deus. Para que a nossa aliança com Deus fosse de forma ativa, duradoura, foi necessário que o seu filho, o seu príncipe, estivessem aqui conosco. E aí inicia toda essa história da parábola, dizendo que este rei, ele mandou seus servos convidar alguns escolhidos. A primeira parte o convite foi para um povo escolhido. Quem seria esse povo escolhido? Desculpa, lá no Antigo Testamento, nós vamos encontrar Moisés com o grupo de hebreus. Por que que eles foram os escolhidos? Porque aquele grupo de espíritos, eles já vieram para o planeta Terra, exilados de um outro orbe espiritual que estava ascendendo espiritualmente. E como eles não conseguiram fazer essa trajetória, essa caminhada, eles foram exilados para cá, o povo hebreu. Então, esse povo foi o povo escolhido de Deus. Antes do povo hebreu estar aqui conosco, todo o planeta Terra que estava habitado, eles eram idólatras e cultuavam o politeísmo. Então, aquele povo que chegou, eles foram os convidados de Jesus. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel conta a história, a trajetória deste povo. Então, eles foram os escolhidos, os primeiros escolhidos. A história vem a história de Abraão, né, para a gente chegar até Moisés. E quando a gente chega em Moisés, então a gente vê todo um trabalho
que foi feito para reunir aquele povo que naquele contexto era o povo que passou a acreditar no Deus único. O que aconteceu com a história do povo hebreu? Em razão do orgulho e do egoísmo, este povo acabou, em vez de absorver a lei de amor através dos 10 mandamentos, eles começaram a cultuar, que a gente chama de cultos exteriores. Em vez de absorver a palavra que foi trazida no sentido de transformação moral, eles se apegaram mais com as práticas exteriores. Se a gente for analisar, buscar a Jesus já ali com aquele mesmo povo, eles repreendiam Jesus pelo fato de Jesus não estar cumprindo as práticas daquele povo, no sentido de práticas, como diz aqui, exteriores, no sentido, eles estavam mais preocupados se os apóstolos de Jesus, os que seguiam Jesus, lavavam as mãos antes das refeições. Eles estavam mais preocupados com isso. Eles estavam preocupados em que Jesus e os seus discípulos e apóstolos, se eles trabalhavam aos sábados, porque na lei dizia, não se pode trabalhar ao sábado. Então, muitas situações daquele povo, eles ficaram muito presos, em vez de levar todo o conhecimento que foi trazido através dos 10 mandamentos para a prática do amor, ficou mais em termos de rivalidade. E ali foram feitas várias cisões. Saduceus, fariseus, essênios, samaritanos. Então, em vez de ser a prática mesmo da lei do amor, acabou dispersando. E se a gente for analisar, trazer para os nossos dias de hoje, a gente vai ver que não está tão diferente quanto anteriormente. Mas vamos lá. Então, diz a parábola que o rei pediu que esses servos fossem convidar essas pessoas para participar das bodas. E aí essas pessoas não quiseram, que foi que a gente viu, que a gente leu lá. Porém, eles, não fazendo caso, foram para os... Desculpa, está mais aqui na frente. Eis que o meu jantar está preparado, os meus bois e cevados já mortos, tudo está pronto, vinde as bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Então, quando ele fala que o banquete já está pronto, ele já está falando de uma situação que é da sua própria vivência naquele momento. Ou seja, alimento aqui, quando ele fala de bois que ele... Deixa eu pegar aqui na íntegra aqui. Meus bois e cevados já estão mortos, tudo pronto. Ele estava falando do banquete espiritual, dos seus ensinamentos. Então ele veio, trouxe seus ensinamentos. Aqueles recusaram o convite. Veio Jesus trazendo toda a sua mensagem, todo o seu trabalho de amor e serviço ao próximo. E aí ele diz que este grupo também ficou mais preocupado com seus negócios e com sua casa de campo. Ou seja, são os nossos interesses materiais. Quando nós, trazendo para a nossa realidade, muitas vezes nós não nos submetemos a algumas renúncias para a gente se tornar melhor. A gente se recusa a estudar. Vamos estudar? A casa propicia o estudo. Vamos participar do estudo? Eu não posso. Eu tenho que ficar com a minha família. A gente sempre arruma uma desculpa quando é para nós estarmos voltados para o nosso aprimoramento espiritual. Então, as coisas materiais se tornam
muito mais importantes do que a nossa melhoria, a nossa transformação moral, que a gente chama de reforma íntima. Então, a partir do momento que a gente necessita se esforçar através de recursos que a própria casa disponibiliza, quando estamos na fluidoterapia, quando estamos participando de uma reunião, no atendimento espiritual, e que é trazido algumas considerações, porque vir para o fluido espiritual é troca de energia. Então, nós estamos tirando o que é denso, o que é pesado, o que é negativo, nós estamos tirando e repondo uma energia nova, uma energia salutar, através dos tarefeiros desta casa, em parceria com os benfeitores espirituais. Então nós chegamos, nos ajeitamos, recebemos, e basta nós voltarmos para casa, nós não temos a preocupação nenhuma de nos tornarmos melhores. A gente se irrita facilmente. A gente diz com todas as letras: eu não perdoo. Eu ajo com impaciência no meu próprio lar. Eu não tenho tolerância no meu ambiente de trabalho. E aí a nossa energia novamente vai ficando densa, pesada, e isso vai causando doenças em nós. Então, quando Jesus fala que trouxe o banquete, seus ensinamentos, e que muitos recusaram, ele coloca aqui, e não fazendo caso, foram um para o seu campo e o outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Então, quando ele traz isso de uma forma mais agressiva, né, de uma palavra de ordem mais pesada, né, falando da violência, ele está dizendo que está trazendo situações mais densas, mais pesadas, mais agressivas, para o nosso despertar, para ver se a gente desperta. Ou seja, a necessidade que temos de tornarmos pessoas melhores, menos egoístas. Nós estamos vendo aqui na filmagem, uma parte do filme Nosso Lar, quem estava aqui assistindo percebeu que André Luiz pede para o benfeitor espiritual, ele queria falar com ele, pedir uma orientação para ele. E aí o salão estava lotado. Aí ele pede e falou assim: aqui ninguém tem privilégio, é que era por ordem de chegada, então você vai ter que aguardar. Então ele vai lá para trás e vai aguardar. Essa postura do André Luiz é a nossa postura. É a nossa postura de egoísta, de orgulhosos, em que muitas vezes nós queremos ser atendidos na frente dos outros, que a nossa dor é maior que a dor de qualquer outra pessoa. É onde que nós nos sentimos privilegiados. De onde que a gente tira esse privilégio? Do orgulho, do egoísmo. Então, quando ele fala, aí continua a cena do filme, em que a senhora, eles falam assim: aqui nós atendemos de dupla. Por quê? Para que a demanda de uma e a resposta do benfeitor sirva para os dois, tanto para um quanto para outro. E aí chega aquela senhora rogando para que ela pudesse vir aqui no plano material visitar seus filhos. E aí ele pergunta: quanto você tem de bônus horas? Bônus horas é uma linguagem simbólica trazida no livro Nosso Lar e da colônia espiritual Nosso Lar, que é o acúmulo que nós temos de créditos quando a gente faz o bem, quando a gente serve, quando a gente é útil às pessoas. Tem uma lição de Jesus quando ele fala assim, aquela passagem dele lavar os pés dos apóstolos. Essa lição deve estar em nosso coração dia após dia, porque quando a gente está numa situação
em que o ego se eleva e que nós nos tornamos naquele momento soberbos, é nesse momento que a gente deve pensar: Jesus lavou os pés dos apóstolos. Porque nós queremos ser servidos, nós não queremos servir. E o dirigente espiritual do nosso orbe, que é Jesus, o coordenador espiritual responsável pelo planeta Terra, que é ele veio e trouxe para nós exemplos, desde o seu nascimento, que ele veio para servir, não foi para ser servido. E nós? E a parábola continua, quando ele diz assim: e o rei, tendo notícias disso, encolarizou-se. Essa parte já comentei, é de trazer essas cenas fortes para o nosso despertar espiritual. As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, à saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos o que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus quanto os bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Então, nessa fala de Jesus, ele diz que todas as oportunidades para o crescimento espiritual de todos estão sendo oportunizados. Nós estamos sendo oportunizados, bons ou maus. Todos. Antes foram para um povo escolhido, depois os ensinamentos de Jesus estavam naquela circunferência, né, ali da Palestina, da Ásia Menor. Depois ela se expandiu por toda a Europa, até chegar nas Américas. Então, a partir disso, todos estão sendo convidados para serem bons cristãos. Todos nós que estamos aqui neste momento, nós estamos tendo essa oportunidade de absorver ensinamentos para nos tornarmos pessoas melhores. E quando ele fala de núpcias, de veste nupcial, quando a gente imagina uma noiva, né? A noiva está ali e o noivo também estão ali vestidos a caráter. Então, vestido, veste a caráter nupcial, traz aquela simbologia do branco, da pureza, ou seja, coração puro. Então, todos os que foram convidados a participar dessas bodas, eles estão sendo convidados a trajarem o coração puro. É a busca, o esforço que nós estamos tendo para nos tornarmos pessoas de coração puro, de veste nupcial. Para praticar as bodas, ou seja, a aliança com o Pai, devemos estar com um traje adequado, a veste nupcial. Características de um cristão. Vamos lá. Humildade. Sermos humildes, pacientes, bom de coração, servir com amor. Isso em todas as circunstâncias da nossa vida. Então, a partir do momento que nós estamos nos esforçando, porque aqui na parábola não está dizendo que a gente já é espírito de luz, não. É um convite para nos tornarmos pessoas melhores. E o nosso esforço é de sermos pessoas melhores. E aí aparece na parábola uma pessoa que ele não estava vestido com a veste nupcial. E o rei aproxima e percebe
que aquela pessoa, ela não está dentro dos propósitos dos ensinamentos de Jesus. Se a gente for colocar em outro contexto, a gente poderia chamar de falsos profetas. De pessoas que falam de Jesus, falam do amor do Pai e que, na verdade, não pratica nada daquilo. São os falsos profetas. Mas trazendo para nós, é quando nós nos encolarizamos, quando nós nos revoltamos, é quando nós nos tornamos pessoas extremamente rebeldes. Então a gente ali não está mais com a veste nupcial, porque a gente está ali, a gente não está com o coração puro. E aí Jesus diz que o rei, quando aproxima, ele disse assim: atai-o, prenda as suas mãos e os seus pés, e atire-o às trevas exteriores. Naquele contexto, para aquele povo, era fácil de compreender, porque não tinha luz elétrica naquela época. Então, os palácios, as casas, eram, até mesmo os templos, eles eram iluminados com candeeiros, né? E ali dentro tinha claridade. Fora era escuridão, era treva, não tinha luz pública. Então, quando ele falava ali, atai-o os seus pés e suas mãos, ou seja, ele está imóvel, ele atire-o às trevas exteriores, ou seja, manda para fora. Este mandar para fora é a simbologia das nossas reencarnações sofridas. É o sofrimento. Ali haverá ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Então, para a gente resumir essa parábola, o convite de Jesus para nos tornarmos pessoas melhores, ele foi trazido para o plano material desde a antiguidade. Então está aí rolando após encarnações, e nós somos os mesmos espíritos que estamos vindo dessas reencarnações sucessivas, num ciclo de dor, de sofrimento e de doenças, porque nós nos recusamos a estarmos nessa aliança, nessa boda com o plano superior da vida. Então, a partir do momento que nós nos esforçarmos para estarmos com a veste nupcial, ou seja, nos esforçamos para ser pessoas melhores, nós vamos estar sendo submetidos a reencarnações mais tranquilas, com menos dor e com menos sofrimento. E o contrário disso, nós estaremos sempre, ou neste planeta Terra, ou em outros planetas mais inferiores, ainda submetidos a aprendizagens extremamente dolorosas para o nosso despertar da lei de amor. A lei de amor, gente, é justiça e caridade. A lei de amor é justiça e caridade. Justiça é a gente fazer ao outro o que a gente gostaria que o outro nos fizesse. Caridade é ser bom, benevolente para todos, indistintamente. Que nós já falamos daqui numa outra exposição sobre fora da caridade não há salvação. É perdoar as ofensas. É termos o coração mais leve para perdoar, para o perdão. É ser indulgente, ou seja, compassivo, ter compaixão com a limitação, com a imperfeição do outro. Então, isso é o nosso esforço diário, para que a lei de amor seja para nós uma meta, um esforço diário. Eu estava vindo para cá e ouvindo uma melodia em que fala que para a gente ser feliz, a gente tem que plantar o amor, sementes do amor. Então, são essas sementes, como a gente disse no início da nossa fala, elas precisam cair dentro dos nossos corações
com mais leveza e a gente se dispor com todo esforço, com toda a renúncia de ser pessoa mais leve, mais branda, mais calma, mais paciente e menos rebelde. Obrigada. Obrigado, Denise. Vou chamar o seu Hélio para a gente fazer nosso momento de meditação. Eu vou convidar todo mundo para fecharem os olhos, estenderem as suas mãos como se fossem receber um presente. Vamos nos imaginar uma estação de trem. Estamos ali sozinhos, aguardando o trem que vem chegando. O trem vai parando na estação. Vai abrindo as portas. E nós vamos adentrar no vagão. Nesse vagão, eu vou encontrar pessoas que há muito tempo eu não vejo e que gostaria de encontrar. Pessoas desencarnadas que já partiram desse mundo. E eu vou abraçando de forma bem calorosa cada uma dessas pessoas. O trem fecha a porta dos vagões e segue viagem. Durante a viagem, eu vou lembrando de outras pessoas que eu gostaria que tivessem nesse vagão comigo. Da janela do trem, eu vejo lá na frente a Maria Fumaça fazendo a curva, e aquela fumaça branquinha subindo, se encontrando com as nuvens lá em cima. Eu vou pegar aquela nuvem branca, que é só energia positiva, vou levar lá na minha casa. Vou entrando pela sala e vou espalhando essa nuvem branca, que é só energia positiva, em toda a sala. Vou tirando toda a energia negativa que está lá na minha casa. Vou passando na sala, vou passando no corredor, na cozinha, na área de serviço. Vou passar lá no quarto dos filhos, passar no banheiro, vou passar lá no quarto onde eu durmo. Vou tirando toda a energia negativa que está lá na minha casa e deixando somente energia positiva. Eu vou levar essa nuvem branca de energia positiva lá na casa daquele amigo, daquele parente, que eu sei que precisa também. Vou entrando lá na casa dele e espalhando essa nuvem de energia positiva, tirando toda a energia negativa que possa estar lá. Eu
Vou levar essa nuvem de energia positiva também lá nos hospitais. Vou passando nos leitos. Vou levar lá na UTI. Onde estão aqueles irmãos que tanto precisam de um bálsamo salutar. Vou passando essa nuvem branca de energia positiva lá na UTI. Levando esse bálsamo salutar para aqueles irmãos que estão lá. O trem vai dando apito, que está se aproximando da próxima estação. Eu vou abraçando as pessoas que eu encontrei ali, de forma bem calorosa, e dizendo um até breve, porque um dia nos encontraremos. O trem vai parando na estação, vai abrindo as portas, e eu vou abraçando as pessoas ali, me despedindo, dizendo até breve. Devagarzinho, eu vou saindo do trem, aos poucos. Eu vou voltando aqui para casa, vou abrindo meus olhos, vou mexendo com os meus ombros e vou voltando aqui para casa. Todos bem? Agora a gente vai ter um café aqui nos fundos, né? E depois a gente começa os atendimentos. Muito obrigado. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser.